tá com a gente aí. Tá, beleza. É o seguinte, eu comecei a fazer minhas operações aqui e eu acabei analisando o seguinte, que o mercado, depois dessa subida que ele deu em OTC, ele teve vários candles de venda, teve vários candles de compra, e essas ondas começaram a diminuir o seu tamanho. Eu pensei, poxa, justo na hora da aula hoje, o mercado vai estar ruim. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer as operações aqui, antes de entrar como que eu vou dizer, na aula com vocês. Aí é o seguinte, quando eu percebi que ele finalizou essa correção aqui, eu percebi que ele estava com uma forte tendência de queda, porque esses 4 candles de compra aqui, ó, eles deixaram velinhas, e quase todos eles fecharam em dojinhos. Então, eu já entrei comprando, porque eu havia traçado uma linha aqui, e ela havia rompendo, ela rompeu. Então, assim que ela rompeu, eu vendi. Só que eu não vendi à toa. Eu vendi porque eu sabia que o tempo gráfico de 5 minutos, olha só para vocês verem, o tempo gráfico de 5 minutos, ele, cadê aqui? Ele já havia dado uma olhada para baixo, entende? Se não me engano, na hora ele tinha chegado a retrair e eu queria estar fazendo uma operação nele, eu acabei fazendo. E bora para o candle de minuto de novo. Então é o seguinte, o padrão de mercado de OTC hoje, para vocês que querem operar tanto na conta real quanto na conta trade, tá mais ou menos assim. Ele tá caindo, corrigindo, caindo, corrigindo, caindo, corrigindo, caindo, corrigindo, caindo, corrigindo, caindo, corrigindo, caindo, corrigindo. Ele está mantendo o seu padrão aqui. Ele deu uma subida, correção, um pouquinho de subida, correção, caiu novamente, deu uma lateralizada e está subindo. E a probabilidade dele seria de corrigir nos próximos minutos. Eu vou estar mostrando o histórico aqui, vou estar explicando onde que eu fiz essas operações. Hoje eu estava conversando com um dos meninos, que eu acho que ele deve estar na sala aí. Tá todo mundo conseguindo escutar bem? Sim. Tá. Hoje eu estava conversando com os meninos na sala aqui, e eu virei para ele, fiz esse desenho aqui para ele aqui, ó. Esse desenho é onde eu estou passando a seta aqui. Eu virei para ele e falei, eu fiz uma operação aqui e ganhei. E virei para ele e falei assim, deixa o seu cérebro fritar porque eu ganhei essa operação. Aí ele falou assim, não, eu já sei, você pegou na sombra da vela. Eu falei assim, não, eu estou seguindo o padrão de mercado, eu estou seguindo a probabilidade. Eu não estou nem analisando o price action porque eu sei que não vai compensar, mas eu sei que ele está numa tendência forte de queda e que o padrão dele está esse, então eu vou operar em cima do padrão. Então vamos lá então. Deixa eu mostrar o histórico aqui. Aqui, ó. Eu comecei a operar exatamente às 20 horas e 40 minutos dessa noite, tá? Que foi quando eu cheguei de serviço. E a primeira entrada que eu fiz ela para compra e ele respeitou certinho. Vou explicar por que ele respeitou essa entrada que eu fiz. Foi justamente aqui, se eu não me engano. Aqui eu comprei, entende? E eu percebi que tinha 3 candles dando doji, aí eu pensei, poxa, será que a reversão dele vai acontecer? Só que na hora que eu percebi que ele havia subido até aqui, eu comprei aqui, ele chegou a descer e chegou a finalizar em cima novamente. E nisso com uns candles de 5 minutos olhando para cima. Que foi mais ou menos nesse horário aqui, ó, os dois olhando para cima. Aí eu pensei, poxa, dá para ganhar uma grana. Se eu chegar até a terceira mão sem errar, usando só o candle, usando só o N1 para poder analisar, eu consigo. E foi aí que eu comecei a traçar essas linhas. Alguém aí tem noção de por que eu tracei essas linhas fazendo esses pontos descendentes? Isso é para você identificar até que ponto que ela vai ter a tendência de baixa. Exato. E dá para poder a gente fazer isso aqui, ó. Percebeu? Então, tipo, é como se eu tivesse simplesmente passado por cima. Só que nesse passar por cima, eu deixo de usar a minha ferramenta mais preciosa, que é o quê? Que é as velas, né? Que todo mundo aqui, eu tenho certeza absoluta que todo mundo aqui opera com velas. E como eu não podia estar abrindo 2 gráficos, porque a tela do meu notebook é pequena, eu falei assim, eu vou estar fazendo isso. Enfim, vamos lá. Falando a respeito sobre histórico. Eu estava com
Aqui em cima, para quem está podendo ver, eu tenho 1.411.816 na minha conta treino. Quando eu comecei, estava na faixa de 160 aqui. Estava com 1.411.160, está com 816. Ao pessoal que entrou hoje, eu não estou operando na minha conta real porque meu saldo está retido por algum motivo. E as outras contas eu não estou operando agora porque eu vou esperar minha formatura. Então, por isso que eu estou usando a conta treino. E até mesmo porque para me explicar e estar operando com vocês, eu acho melhor na conta treino para mim, porque na real eu posso acabar fazendo alguma cagada, perdendo dinheiro e via ter um choque emocional aí. Tá, vamos lá. Aqui eu comecei a minha operação, era 8h40 da noite. Ganhei. Fiz uma operação de 14,98, perdi ela. Tentei recuperar no martingale de 42,99. Ganhei aqui no 99,94. Ou seja, eu perdi essa. Porém, quando eu acertei, eu ganhei o lucro dessa, o valor dessa e ainda o lucro da mão que eu havia colocado. Fazendo isso, então, eu reduzi a mão novamente para 5. Errei os 5, recuperei aqui. Após isso, eu ganhei, errei a de 14, recuperei na de 34. Após isso, eu perdi na de 42, recuperei na de 99. Depois eu ganhei uma de 12, perdi uma de 57, recuperei uma de 99. Perdi uma de 12, não, ganhei de 12, perdi de 14, recuperei na 34. Então vocês podem perceber o seguinte, que aqui usando o martingale, eu obtive lucro em todas as operações, porque toda vez que eu dava um win, eu recuperava o lose de duas operações passadas, talvez, ou até uma operação futura que talvez iria dar errado. E aqui quase que eu cheguei a perder, porque eu operei as 22h43, as 22h55, e aqui as 22h56 eu acabei usando o martingale, recuperando o saldo que eu perdi, fechando então com 816, partindo de 160. Foi um bom ganho, entende? Apesar de ter sido na conta do treino, foi um bom ganho. E eu vou explicar o porquê que o mercado estava se comportando dessa maneira. E vou estar ensinando vocês a identificar isso agora. É o seguinte, aqui quando eu comecei a operar, teve exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles de alta, 2 de baixa. Vamos supor que eu tivesse começado a minha operação aqui exatamente às 20h48 e eu tivesse comprado, eu teria ganhado. Tivesse comprado, eu teria ganhado. Compra, ganho, compra, ganho, compra, ganho e compra, ganho. Quando eu cheguei a perder a mão aqui, eu multipliquei pelo meu coeficiente. Depois eu vou estar ensinando esse coeficiente para vocês. E eu perdi nessa segunda também e acabei recuperando na terceira, que a minha margem de stop loss é a terceira. E eu ganhei nessa, perdi, ganhei, perdi, ganhei. Aqui, obviamente, eu perdi, parei de operar. Vocês podem estar até voltando o vídeo não, pegando o vídeo depois que eu vou estar postando e voltando para vocês terem a noção do histórico. Parei de operar. Aqui, vou explicar por quê. Aqui eu parei de demarcar. Tá vendo essa linha? Aqui eu parei de demarcar, e pelo fato de eu ter parado de demarcar, eu parei de analisar o mercado e comecei a analisar o tempo gráfico de 5 minutos. E ele estava apontando só para queda e eu comecei a vender aqui. Então aqui eu parei de comprar e comecei a vender. Então eu vendi, ganhei, vendi, ganhei, vendi, ganhei. Aqui eu cheguei a vender, em dado momento que eu esperei ele subir aqui, eu acabei perdendo. Aqui eu esperei esse candle porque tinha acabado de fazer tipo uma barriga aqui, né? Então eu pensei, poxa, tá em decisão aqui, eu não vou ser louco de operar. Operei aqui, cheguei a perder e recuperei aqui nesse candlezinho que deu dojo. Então, enfim, o que aconteceu? Eu usei a matemática a meu favor. Eu percebi que o mercado tinha entrado em uma zona de baixa. E após o mercado ter entrado em uma zona de baixa, e o candle de 5 minutos está me confirmando isso, já que o de 15 estava completamente lateralizado, eu comecei a operar só venda. Então, eu comecei a operar a venda na retração. Quando eu percebi o que deu verde aqui, e que realmente havia probabilidade de cair, porque qualquer um cego vê, caso traça uma linha aqui, né? Não. Qualquer cego vê, se eu traçar uma linha aqui, ele não tinha força para poder estar rompendo. Então, se vocês forem parar para contar, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verdes. Mas o que diferencia a gente da maioria dos traders? Que nós somos ousados. E cada vez que a gente perde, a gente usa o cálculo matemático a nosso favor para estar recuperando. Então, o resultado final ficou como se a gente não tivesse errado absolutamente nenhuma operação. Alguém conseguiu entender? Sim. Ótimo. Excelente. Então, por exemplo, a gente ficou com o saldo como se não tivesse errado em operação, porque a gente sempre vem usando a nossa análise ao favor e usando uma boa gestão de risco a nosso favor. A gente tem uma boa banca, que eu comecei a partir de R$160, $160. Às vezes não é todo mundo que começa com $160 na Equioption, começa com 65, 75, mas é possível sim estar fazendo com uma banca de qualquer tamanho. Apesar de eu me sentir desconfortável com uma banca de pouco dinheiro, mas é possível sim. Tá, vamos lá. Vou estar pagando essa linha aqui. Agora que vocês já pegaram a gestão que vocês têm que ter, que é quando você observar aqui no OTC, geralmente sempre o 15 está lateralizando assim, porém a gente percebe que está na zona de baixo. Isso refletiu drasticamente no candle de 1 minuto, que se a gente tirar o zoom a gente vai saber aqui, ó, que está em uma zona de baixo. Então o que eu vou fazer? Eu só vou operar em venda. Mas eu não vou operar a venda de candle a candle e quando eu perder eu vou colocar martingale. Não. Eu vou esperar retrair para cima, operar em venda, se o candle de 5 minutos estiver me confirmando uma tendência de baixa. Conseguiram pegar isso aí? Você pode repetir? O quê? Pode repetir? Pode. Até qual parte que você entendeu? Como você vai confirmar para entrar? Ah, sim. A hora da entrada que você está falando? Isso, para confirmar a entrada. Sim. É sempre para o tempo de expiração do final do candle de 1 minuto. Entendeu? E vamos supor, vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que nesse exato momento aqui teve 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o candle de 5 minutos estava olhando para baixo. O candle de 5 minutos estava olhando para baixo. Eu vou esperar ele abrir um novo candle de 5 minutos e começar a olhar para baixo de novo. Aqui ele teria olhado para baixo 1, 2 e 3. Certo? E aí eu teria operado o quê? Venda. Aqui, se eu tivesse operado venda para o final do tempo de expiração do candle, eu teria ganhado. E aqui, se eu tivesse operado venda, eu teria perdido. Porém, eu teria dado empate aqui, continuado e recuperado nessa mão. Você conseguiu entender? Então, mas você vai lá em M5, olha lá se ele está na tendência de baixa e dá a entrada no M1. Isso. Entendeu? E, tipo, só olha o M5 quando o 15 está lateralizado. E um detalhe muito importante, que eu vou estar mostrando aqui agora, é o seguinte. Se o M5, vamos supor nessa barra aqui, ele está de tendência de baixa e ela subiu deixando sombra, aqui no M1 você pode perceber que ele retraiu aqui, ó. Entendeu? Você não vai operar a retração. Você não vai operar a retração. Não é porque o M5 está subindo deixando sombra e o M1 está mostrando que está ficando tudo verdinho que você vai operar a compra, não. Quando o M5 estiver descendo e o M1 estiver ficando vermelho, você vai esperar ele retrair um pouquinho para o verde e vai operar venda para o final do tempo de expiração do candle. Você sabe quando que é a abertura ou fechamento de algum candle? Ou não? É ali no quanto do candle, né? Isso. O fechamento é o quanto do candle. Por exemplo, esse fechamento desse candle aqui vai ser fechado em exatamente 40 segundos. Aqui no caso, o 5 está olhando para cima, o 1 está quase atingindo o ponto máximo de sobrecompra dele. E eu vou operar a retração? Se o candle de 5 minutos está olhando para cima? Não, eu não vou operar a retração. Em OTC, gente, a gente não opera a retração, que a gente sempre acaba errando. Você pode dar sorte de acertar umas 2, 3 vezes e acabar ganhando um saldozinho, uma gordurinha bacana, mas a gente sempre acaba errando. E o que eu vou estar esperando fazer aqui? Eu vou estar esperando esse candle descer até mais ou menos esse ponto. Você está conseguindo enxergar na minha tela? Então, eu vou estar esperando esse candle descer até mais ou menos esse ponto e vou estar operando acima. Entendeu? Se
ele não revirar o candle de 5 minutos. Com o tempo você vai pegando a entonação disso. Vamos lá. Vamos estar esperando aqui para mim estar fazendo a entrada. Reduzir o valor aqui. Ó, vamos aguardar aqui. Por que eu estou esperando o candle ficar vermelho? Você sabe me dizer? Eu acredito que seja porque lá no L5 ele vai estar ligado ali, né? Sim, é porque a gente tem que operar a favor da tendência, entendeu? Quando a gente opera a favor Isso. Quando a gente opera a favor da tendência, a gente tem maior taxa de êxito. Quem está no mercado há mais ou menos mais aí de... Quem está no mercado há uns 3, 4 meses já entende isso já. E a tendência está de baixa. E aqui uma leve correção. Então, tipo, eu sei que se a tendência está de baixa, eu vou evitar operar a correção. Entende? Ah, mas eu poderia estar ganhando? Pode. Tá ganhando? Ganha. Mas eu estou passando uma forma de vocês estar aumentando a taxa de acerto de vocês em OTC. Correção é bacana durante a semana? É. Durante a semana, os meninos pegaram algumas entradas de correção e a gente vai ter estudando aí lá para segunda, terça-feira a correção dos preços também, que é uma coisa que eu acho muito lindo, que é usando Fibonacci. Mas como Fibonacci não funciona em OTC, como raramente suporte e resistência não funciona em OTC, a gente vai operar a tendência nele, porque ele é obrigado, né, a estar respeitando, porque ele é um programa de computador já pré-definido antes do início do mercado, e a corretora já define aonde que ele vai subir, aonde que ele vai cair, antes mesmo dela colocar o algoritmo para rodar, entendeu? Então, não tem como eles estar mudando esse algoritmo de última hora assim, não. Você usa média móvel? O quê? Você trabalha com média móvel? Daqui a pouco eu vou estar explicando uma estratégia que eu reformulei lá para o TC e vou estar fazendo um upload dela no Skype para você estar baixando. Eu não uso, tá? Eu já estou avisando, eu não uso. Eu fiz ela na época porque os meninos estavam quebrando banca demais e me pediram ajuda e eu acabei reformulando ela. Mas eu não uso ela. Eu uso esse método de operar que eu estou ensinando para vocês aqui agora. É o gráfico limpo, né? Resistência e suporte. Exato, praticamente. E tendência. Isso. Aqui, ó. Esperar ele ficar vermelho. Caso ele fique verde, a gente vai continuar esperando ficar vermelho. Por que a paciência é a virtude e a alma do negócio? Alguém aqui já usou estratégia baseada em indicador? Qual estratégia? Você já usou alguma estratégia baseada em indicador? Sim, né? Todo mundo aqui já. Eu quando comecei também. E aqui não falei para os meninos ontem, tem que repetir. A gente espera 20 minutos, 30 minutos para poder o indicador apontar para lá não sei das quantas, a média móvel corresponder àquilo, blá blá blá, acontecendo isso. A gente espera esse tempo inteiro para poder a gente confiar no indicador. Por que a gente não pode esperar o mercado voltar para a tendência dele, né? Então, aqui, vamos esperar. A estratégia já está até aqui, é só colocar ela. Para mim estar ensinando vocês depois. É horrível. Olha isso aqui, é horrível isso aqui. Isso é o TC, né? É horrível. Esse é o TC, ele começa a partir de 6 horas da tarde? Começa a partir de 6 horas da tarde e acaba 9 horas da noite do domingo. Se eu não me engano, o mercado Forex abre um pouquinho mais cedo, abre às 6. Mas aí, no caso, o mercado está parado, está fechado. E aí, essa oscilação acontece por quê? Pequena oscilação. É um algoritmo, entendeu? Um algoritmo que a corretora ela coloca para rodar.
Antigamente o pessoal falava, o OTC não tem passado, né? Por isso que fica difícil. Aí o que a option que a mãe fez? Acabou deixando o passado do OTC pra gente estar estudando ele. É um algoritmo já pré-definido. Só que me fala, você vai conseguir ver isso aqui no mercado de verdade? Esse U que deu aqui? Você não vê isso. Então, quer dizer o quê? Foi uma abertura de mercado aqui, rolou o mercado no final de semana, aqui fechou, foi uma abertura de mercado aqui, rolou o mercado no final de semana, aqui abriu, sei lá, e agora abriu aqui de novo, aqui, ó, que meu Deus do céu, não tem nem condição isso aqui. Então, tipo... No caso dessa abertura aí foi de quanto? Foi de segunda? Essa abertura aqui? Isso. Não, essa abertura aqui foi hoje, é 7h15 da noite. Caramba. No caso, todo fechamento ela faz uma abertura. Todo fechamento, ela faz uma abertura interligando no passado do OTC e sempre ela escolhe um ponto para explodir, ou para cima ou para baixo. Entendi. Mas esse ponto... Então por isso que é perigoso operar no final de horário. Exatamente. Quando aconteceu isso aqui, eu lembro que foi mês passado, eu estava operando o gráfico Euro-JPY, que era a moeda japonesa com o euro europeu lá. Aí eu lembro que subiu... Nossa, cara, foi um candle mais ou menos desse tamanho aqui de 15 minutos subindo. Eu falei, meu Deus, estourou a Terceira Guerra Mundial. Aí eu fui olhar depois, não tinha nada a ver. Eu não sei porquê, eu não consegui achar explicação de por que aquilo aconteceu, mas aconteceu durante a semana. E, mano, eu fiquei 6 horas com o gráfico aberto, esperando o preço voltar para a tendência dele, ele não voltou. Abriu como se fosse um novo leque de uma nova tendência. Eu falei, não vou operar mais esse par de moeda. E todo o Euro-JPY, o USD-JPY, o AUD-JPY, tudo ficou prejudicado durante 3 dias por conta desse candle. Se eu não me engano, foi quando os chineses lá, os japoneses, tiraram o Bitcoin de dentro do país deles, uma coisa assim, e acabou dando esse candle cabuloso. Então, tem gente que fala que a notícia não influencia, só que influencia sim. E me prejudicou bastante na época. E se eu te falar que no Forex não aconteceu nada, você não acredita. Não entendi. No Forex não aconteceu nada. Aí, ó, tá olhando pra baixo. O que eu vou fazer? Vou esperar um pouquinho da retração e vou entrar com a operação aqui, ó. No caso, 5 minutos tá olhando pra baixo, né? Exato. O de 5 minutos tá olhando pra baixo com força. Percebeu que ele deixou uma sombra muito alta? Acho legal, né? Isso. Então, ele deixou uma sombra bem alta aí e a gente vai operar a favor da tendência, que tá de baixa. Ele deu quase um martelo ali, né? Isso. Martelo investido. Deu um martelo ali e a vela seguinte envolveu ele, né? Sim. Pronto, quase fechou em cima do preço de abertura. Você pode perceber que a qualidade de fazer esse tipo de operação é que a gente abriu e fechou em dojo e a gente não conseguiu ganhar. Por quê? Porque o OTC, tá vendo esse ASCII e BID aqui embaixo aqui? É o preço que a especulação está a fim de vender e a outra está a fim de comprar. O OTC é obrigado a respeitar isso. Ou seja, durante a semana pode haver empate na sua ordem de opção binária, por questão de milímetros, mas em OTC, não. Se fechou dojo vermelho e eu vendi, é meu. Se fechou dojo verde e eu comprei, é meu. Entendeu? É raro dar empate quando é assim. Tá, outra coisa aqui. Vou esperar ele dar um fluxo de queda aqui pra gente fazer uma outra operação. Vocês podem perceber que na hora que eu fiz a operação, eu fiz ela justamente pro final desse candle, para poder estar evitando, né, uma reviração do mercado. Tanto que assim que esse candle finalizou... Pode falar. Desculpa, você fez no final do candle? Você falou? Sim, pro final do candle. A entrada. Quando esse candle finalizou, o outro já chegou a abrir no verde. Entende? Isso é ruim, porque por segundos você pode acabar perdendo uma entrada. Tomando um loss aí, abalando o psicológico. Essa operação que você está fazendo aí, ela é de 1 minuto? Ela... Hã? Ela é operação de 1 minuto? Sim. Essa entrada é para 1 minuto? Eu entro... Eu tô operando para M1, entendeu? Eu tô operando para M1. Eu tenho 30 segundos para me decidir o que vai acontecer. Então, tipo, não importa se eu vou abrir na altura da vela, assim, na próxima abertura dela, se eu vou abrir
no meio dela, se eu vou abrir... O que importa é que eu tenho que ganhar e eu tenho que usar essa análise a meu favor. Análise simples, gente. Muito simples, ó. Vai ter uma abertura do próximo candle aqui. Eu vou esperar ele retrair um pouquinho para cima. E depois que ele retrair um pouquinho para cima, eu vou vender. Ó. Percebam que o candle de 5 minutos está olhando para baixo com força? Então, eu esperei ele retrair um pouquinho para cima. Pode falar. O quê? Pode falar. Então, o candle de 5 minutos estava olhando para baixo com força. E o de 5... o candle de 5 minutos estava olhando para baixo com força. E eu esperei o de 1 dar uma retraída até mais ou menos aqui uma regiãozinha de Fibonacci. E acabei operando venda. Por que eu fiz isso? Gente, porque isso é OTC. Entendeu? Isso é OTC. Durante a semana, funciona de um esquema diferente. Aqui, os meninos viram ontem. Quer ver? Eric, você tá online na sala? Eu acho que ele não tá online, não. Estou olhando se ele tá aqui. Quem que tá aqui? Ô, Joilson, você tá online aí, tá? Tá conseguindo me entender? Eu acho que eles não estão me escutando direito. Mas enfim, continuando aqui. Aqui de novo está se repetindo, porém eu vou tomar uma certa precaução por conta desse tempo aqui, ó. Outra coisa que eu tenho para me dizer, se vocês forem operar em M1 e UTC, procurem operar sempre nas horas que tem 22, 23 e 24. Evite o 21, porque ele pode revirar e fazer você perder. E evite o 25, porque é praticamente a finalização de um candle para inicializar um outro candle de 5 minutos. E ele pode revirar e perder. Vocês entenderam? Entendi essa parte do 21. Você explicou como é que é? Aqui, vamos supor que aqui está 23 e 30. Nesse exato momento eu não vou fazer operação nenhuma, porque é na mudança do candle de 5 minutos. E sempre dá aquela reviradinha, você já percebeu isso já? Então, sempre dá aquela reviradinha, e dando essa reviradinha, né, fica ruim pra gente, porque a gente acaba perdendo uma graninha aí. Eu fiquei um pouco com raiva essa noite. Pode falar. Qual seria o horário adequado para operar? Então, 23 e 4, mais ou menos. 23 e 22, 23 e 22, 23 e 23, 23 e 24. Entendeu? Aí, então, seria 32, 34, né? Isso, 32, 33 e 34. Por quê? Porque o candle de 5 minutos já resolveu decidir a vida dele, entendeu? E ele estando com a vida dele decidida, a gente já tem uma noção do que vai acontecer no tempo gráfico menor. Entendi. Entendeu? Se você tomar isso para a maioria das operações que você for fazer, você pode ganhar muito dinheiro, sério. Você pode ganhar muita grana mesmo em OTC. Hã? Pode mesmo, dá para arrancar uma grana alta aí, tá falando você percebeu? Legal mesmo. Isso. Aqui é tipo assim, nós estamos com a faca e com o queijo na mão aqui, só cortar e comer, né? E vamos lá. Esperar entrar aqui no 32 aqui. E para mim tá entrando com a estratégia de indicador, que eu não gosto. E no final da videoaula, eu vou estar perguntando qual que vocês preferem mais. A estratégia com indicador, essa que eu estou usando aqui. Pera aí, só vou beber uma água ali e já volto. Pronto, voltei. Beleza, vamos lá. Vamos partir já direto para a estratégia dos indicadores. É o seguinte. Tá aqui o texto, tá? A estratégia não fui eu que criei. Eu não sou o criador de estratégia. Eu acho que ninguém consegue criar uma estratégia nesse mercado hoje em dia, porque ele existe há tanto tempo que todo mundo já deve ter pensado nisso, porém poucas pessoas souberam e eu acabei descobrindo a cagada e por aí vai indo. Vamos lá.
O que Você vai colocar isso aí? O quê? Vai postar lá na... Eu vou tá fazendo isso sim. Aqui. O quê? Passo. Seguinte, eu vou deixar só o candle de 5 minutos aqui, tá? Vou tirar o de 15. Vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar traçando várias linhas de suporte e resistência no de 5. Prestem bastante atenção. Estou traçando várias linhas de suporte e resistência no de 5. Eu vou explicar por que eu costumo traçar a linha de suporte e resistência assim. Porque às vezes eu acabo me esquecendo que o mercado está em queda, tá? Então eu já prefiro deixar já isso aqui já me informando que ele está em queda. Então vamos lá. Aqui eu percebi uma força e a gente vai usar a estratégia como? Vamos lá. Mercado. Sempre tem a linha de suporte e resistência. Cadê? Aqui em cima eu notei. Comecei a estratégia sendo testada no dia de OTC, no dia 21/10/2017. Recalcular a cada 12 horas antes de iniciar as operações e usar durante 30 minutos na conta treino antes de passar para a conta real. Tem umas recomendações aqui, tá, gente? Marcando sempre linhas de suporte e resistência ou aplicação de Fibonacci nas aulas comigo. PS. Sempre operar na retração da banda de Bollinger quando o mercado estiver menor tendência. Aqui no caso, essa estratégia funcionaria muito ruim porque o mercado está em tendência de queda. Mas como a gente tem a linha de suporte e resistência no candle de 5 minutos a meu favor, dá para poder estar operando mesmo assim. Vamos lá. Tendo sempre dois tempos gráficos olhando para o mesmo lado e 1 minuto estiver olhando para o lado contrário. Sempre fazer a entrada para o final do candle de 1 minuto. Outra coisa muito importante, observe o comportamento do candle stick. A vela de força é melhor do que as velas de sombra para operar a estratégia de alavancagem. É aconselhável sempre operar quando o mercado estiver pagando mais que 84%. Operar apenas um par de moeda por vez. Alguém aqui já operou 2, 3 pares de moeda por vez? Sim. Pois então, já é difícil você analisar um par de moeda. Imagina você operando 2, 3. Vai dar merda. Então, sempre operem um par de moeda por vez. Vocês podem perceber que aqui, ó, eu operei só o USD/JPY no OTC. E hoje eu também só operei o Euro... Como é que fala? EURUSD aqui na parte da tarde. Que eu tive alguns lows aqui porque eu estava testando a estratégia lá do cara lá, que não funcionou bosta nenhuma. E aqui, ó, olha o tanto de lows. Isso aí testando a estratégia dos outros. Por isso que eu não troco meu certo para individuoso de jeito nenhum. Tá, vamos lá. Aqui, vamos tá dando. É o seguinte. Vocês estão percebendo essa média móvel aqui em cima? Ela é uma média móvel SMA. O interessante dela é que ela se comporta de uma forma mais suavizada em cima do preço. Ou seja, se o preço está abaixo dela e ela está reta, quer dizer que está com tendência de queda, mesmo sem ela apontar para baixo. A curiosidade dela é justamente essa. Para quem não sabe, as bandas de Bollinger são feitas por 3 MAs de períodos diferentes e com curvaturas diferentes. Eu esqueci o cálculo que é agora. E ele também é um farejador de tendência e ela também é um indicador de volatilidade no mercado. A banda de Bollinger, na minha opinião, é um dos indicadores mais completos. Então, vamos estar esperando uma entrada aqui, né? Fazendo uma operação de acordo com o candle de 5 minutos. Dica número 1. Se a banda de Bollinger, tá vendo essa linha aqui do meio? Você tem 2 métodos de operar. A favor da tendência, você vai operar do meio para baixo ou do meio para cima. A favor da tendência, ou seja, a favor da SMA. E o RSI tem que estar neutro aqui no meio. Ele não pode estar de sobrecompra nem de sobrevenda. Vocês estão entendendo? Dá. O RSI tem que estar sempre no meio aqui, ó. Ele tem que estar neutro. Entendeu?
Se ele tiver em sobrecompra ou sobrevenda, a estratégia acaba funcionando de forma ruim. Observe bem para você ver. Eu estou falando que quando você vai operar essa estratégia na tendência, você tem que olhar muito a linha do meio da banda de Bollinger. Vamos supor que a gente estivesse operando a partir da linha do meio. A gente teria ganhado aqui, jogando para as compras, para a venda. A gente teria ganhado aqui, jogando para a venda. A gente teria ganhado aqui, jogando para a venda. E a gente provavelmente vai ganhar aqui se a gente tivesse operado. Entendeu? Tá conseguindo entender? Então, isso você pode perceber que o RSI ele está neutro. Ele não atravessou a linha vermelha e não atravessou a linha verde. Só opere essa estratégia quando o RSI estiver neutro. Na linha mais ou menos aí do 58 a 38. Ok? Vamos estar esperando a entrada aqui. Deixa eu ver mais o que eu posso explicar sobre essa estratégia. Evite operar em tempos que não sejam 32, 33 e 34. Tá bom? Como vocês estão operando em M1, não precisa de ter pressa. Vocês vão ter entrada demais da conta para poder vocês fazerem. Vamos lá? No caso, isso aí vai ser dentro de OTC? Só dentro de OTC. Eu criei ela para OTC mesmo. Porque a maioria dos estudos que eu fiz com ela foi em OTC. Eu baseei ela inteira em OTC. Só um dia na semana que estava muito volátil, que se não me recordo era mais ou menos às 4h55 da tarde. Eu estava no serviço, eu resolvi operar. Eu falei, não, parece OTC, vou ver se funciona. E ela acabou funcionando bem. Entendeu? Aqui, ó. Aqui teria dado win? Teria, mas a gente teria operado? Não. Por quê? Porque o RSI está encostando na linha vermelha e a gente quer ter a maior taxa de êxito possível. Vocês podem estar fazendo um backtest com ela também, tá? Por exemplo, aqui você teria ganhado, aqui você teria perdido, aqui você teria perdido e teria recuperado aqui. Aqui você teria, né, não teria dado entrada. Aqui também não, aqui também não. Aqui você teria ganhado, aqui você teria tomado para dentro. Mas só que, observe que você vê, ó. Aqui você teria que ter parado de operar. Alguém sabe explicar por quê? Porque o RSI aqui, ó, subiu para cima da linha verde. Entendeu? Então, tipo, você tem que operar quando o RSI estiver neutro. Hã? O RSI já está em cima da linha verde, certo? Pode correr o risco dela cair. Pode correr o risco. Só que como a gente opera M1 e em OTC ainda por cima, a gente não pode confiar nisso não, tá? Então, eu prefiro operar quando Peraí, o Joilson tá falando. Mas no geral, é a mesma estratégia que me passou, 3 tempos gráficos diferentes. Peraí. Tendência e tal. Como assim, Joilson? Você tá falando... Eu não tô entendendo. Não entendi, não. Quem que é Diego Henrique? Daquele método que eu estava explicando hoje mais cedo, não sei se você estava na sala, acho que estava, sim, você vai utilizar o candle de 5 minutos e de 1, e você percebeu a diferença? Sim, para você operar no de 1. Você percebeu a diferença que tem... Exato, de 15 está lateralizado. Dá um sinal se você está conseguindo escutar minha voz aí, tranquilo. Aqui, galera, ó, provavelmente no próximo candle vai ter uma possível entrada pra gente, tá? Deixa eu estar dando uma olhada aqui no de 5 minutos. Repara bem pra você ver que lindo que é, ó. O de 5 minutos está revirando para baixo e eu vou esperar ele encostar lá em cima, ó. Sim.
Vamos lá, retrai. Isso, garoto. Eu tô fazendo a entrada aqui mesmo. Vamos estar esperando. O de 15 tá dando o de 5 tá dando uma revirada. Tá, vamos lá. Continuar explicando aqui pra trás aqui. Aqui, daqui até aqui, vocês não teriam feito entrada nenhuma. Não importa se está encostando na banda de Bollinger. Primeiro, a SMA não está para cima da banda de Bollinger. Segundo, está rompendo a banda de Bollinger. E terceiro, o RSI está apontando que está acima da linha de sobrecompra. Então, eu não vou operar quando é assim. Eu vou voltar a operar quando? Aqui, ó. Quando o RSI estiver neutro, a SMA estiver para cima do preço, no caso, e ele encostar na banda superior da banda de Bollinger, que é um exemplo de uma entrada que teria sido um fantástico. Essa aqui, ó, chegou a subir, retraiu, após que deixou o indicador meio louco, entende? E voltou descendo para cá. Aqui a gente teria dado um outro win também, apesar da banda de Bollinger ter feito essa cagadinha aqui. Você iria esperar encostar, como a SMA está na parte de cima, assim que ele encostou você teria operado venda, você teria ganhado. Aqui você teria operado e teria perdido. Aqui você não teria operado porque o RSI está na parte de cima. Não teria operado e teria voltado a operar aqui, ó. Aqui, assim que rompeu, você teria operado, você teria recuperado com o martingale que você perdeu aqui. E ainda estaria no lucro. Aqui você teria ganhado. Deixa eu ver mais o que... Aqui, dependendo da entrada que você fizesse, você teria ganhado, mas vamos contar como uma perda. Aí depois você só teria voltado a operar. Deixa eu ver. Você só teria voltado a operar aqui. Que poderia ser um win. Mas mesmo assim a gente conta como uma loss. Vamos contar aí como 2 loss seguidos. Olha que lindo. Eu vou operar aqui, gente. Por que eu não vou operar aqui? Porque o preço está tocando na linha de 70. Isso. O RSI está tocando na linha de 70. Ele não está neutro. E ainda por cima ela conseguiu passar para baixo do preço. Ou seja, quer dizer que a SMA está tipo mandando o preço subir. Se eu operar a retração aqui, a probabilidade de dar merda é muito grande. No caso, a retração ela tinha que estar abaixo da retração. Isso. O quê? Não, ela tinha que estar acima da retração. Aqui eu posso estar operando isso aqui, ó. Olha lá, eu posso estar operando compra aqui. Mas venda não. Ah, mas você operou compra contra a banda de Bollinger, você é doido? Sou. Porque o candle de 5 minutos está indo para o segundo de alta, apesar da tendência dele ter de queda aqui, ó. Então vamos lá, vamos ver. Vai dar aqui. Trade não tem, o mercado fica fechado, né? O quê? Pelo SD não dá para operar, né? Trade. O MetaTrader? Não, o Limp Trade, é o Limp Trade. Olha, eu não sei, eu nunca mexi na Limp Trade. Desde que eu entrei no mercado, eu só mexo com Equioption. Ah, tá. Eu comecei na Equioption e agora eu opero só mais na Limp Trade. Por quê? Mas eu tenho quanto na Equioption ainda? Não tem importância nenhuma o par que você vai selecionar. O único ruim que vai ser que vai ter hora que a Equioption vai estar pagando mais do que a Limp Trade. Porque eu acho que ela paga mais. Só isso. Aí, como eu havia dito, deu um win. Pode falar. Deu win. Deu win. A Limp Trade me parece que não tem OTC. No final de semana os mercados ficam fechados mesmo. Só operar criptomoedas. A Equioption abre... Certo, já tentei. Entendi. A Equioption abre a criptomoeda tem 2 semanas, se não me engano, só que está funcionando a criptomoeda. Deixa eu ver quanto tempo está dando aqui. Nossa, 44 minutos de vídeo. Bem, enfim, alguém tem alguma dúvida a respeito sobre essa estratégia de indicador? Você parece que você começa a operar, né? O quê? Começa a treinar. Quando você começa a usar... É o seguinte, aqui na de indicador,
que aconteceu? A gente chegou a ganhar uma? Não, né? Aqui. A gente operou aqui. Sim, Joilson, isso é porque você está familiarizado, entende? Você está familiarizado já. A maioria das pessoas que conversam comigo uns 40 minutos acaba apagando os indicadores e operando Price Action mesmo. É o seguinte, aqui a gente teve um lose, mas a gente recuperou, tá? A gente não teve um lose, não foi culpa da estratégia. A gente não teve um lose, não foi culpa da Key Option. Isso aí, garoto. Tô gostando de ver agora. Aí eu perdi essa entrada aqui porque foi pura falta de capacidade minha. Entendeu? Eu perdi porque eu errei ao fazer a operação. Eu sou culpado pelas minhas ações, eu sou culpado pelos meus atos. Então, se eu errei essa operação de R$20 aqui, independentemente se é da conta treino ou se é da conta real, porque você tem que tratar da mesma forma, o meu objetivo era usar o martingale, que como que é o cálculo do martingale? Você vem aqui no coeficiente, eu não acredito que eu estou ensinando isso para vocês na primeira aula de vocês, mas enfim, a gente tomar conhecimento aqui. Vocês vêm aqui no coeficiente, coloca 2, ponto, o payout que a corretora está pagando no momento. Entenderam? Então, galera, enfim, é isso aí que eu tenho para poder estar passando para vocês hoje. Passei a estratégia de alavancagem de M1, tá? Eu testei essa estratégia em 3 finais de semana em OTC com uma banca na conta real de R$30, e as 3 vezes que eu testei, eu sempre parava com 120, 135 a partir de R$30 na conta real, ok? Essa estratégia ela funciona, ela tem uma taxa de acerto aí de uns 67 a 72%, porque ela é baseada no meu price action. Ela é baseada na minha forma de operar durante a semana, e eu resolvi estar colocando a minha forma de operar em forma de indicador e estar entregando para vocês. Entendeu? Eu vou estar fazendo o upload do textinho dela aí para vocês, estarem estudando. Enfim, é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunte agora ou pergunte na aula de segunda-feira. Por que você... Não, desculpa, pode falar aí. Pode falar. Sobre o tempo, que você falou sobre o tempo, que era 43, 44, 45, né? Sim. E a operação que você fez, eu acho que fora desse tempo não teria problema, não? Por quê? Porque eu vou te explicar por que eu fiz fora desse tempo. Eu não deveria ter feito isso, mas eu percebi que ele já havia revirado e que ele estava subindo deixando sombra. E uma coisa que eu não gosto é de indicador. E eu percebi que ele estava quase encostando aqui na banda de Bollinger, e eu falei, ok, se ele retrai aqui, eu sei que ele vai corrigir no outro. E o que eu fiz? É como se eu tivesse usado o martingale de tempo, entendeu? Ao invés de eu ter usado o martingale no valor para me estar recuperando na próxima ação, eu fiz uma entrada antecipada, porque eu sabia, eu tinha certeza absoluta que ele iria recuperar no próximo tempo. Entendeu? Então, isso aí vem com o tempo, entende? Isso aí vem com o feeling, vem com as entradas no mercado, vem com como diz o treino, interrelacionamento gráfico, que você vai entender. Se eu limpar o gráfico, eu vou falar a verdade para vocês, se eu limpar o gráfico inteiro aqui, ó, tirar tudo mesmo, atualmente, graças ao Senhor Deus, lógico, os meninos estão aí, eles conhecem a minha história, eu consigo operar com gráfico sim, sem precisar de traçar a linha de suporte existente, sem precisar de traçar nada. Eu traço porque a gente, né, tem que estar prevenindo aí, e também quando eu estou ensinando, eu acabo ficando cego em alguns pontos. Ó, Joilson, estou aprendendo também. Mas ainda assim, tá, Joilson, ainda é aconselhável você estar operando com algumas linhas para poder não estar acontecendo aquele tipo de coisa. Porque imagina, hoje já aconteceu aquele caso que você me contou. E se você for tentar operar com gráfico 100% limpo, qual? Não, deixa eu ver aqui. Eu acho que dá um call mesmo, hein? Vamos ver? Então, vamos então. Quando você for tentar operar com gráfico 100% limpo, você vai ter mais uma coisa a mais para se preocupar. Então, cadê? Vou usar pelo menos uma MA. Não aconselho porque a MA vai te vender. Se for para poder você utilizar a estratégia, usa ela por inteiro. Ou usa o que você está aprendendo durante a semana. Entendeu?
Agora, se você quiser, você pode estar achando interessante o uso do MA. Aqui, galera, ó. Isso aqui seria durante a semana um candle elefante. Entendeu? Aqui, se fosse durante a semana, ele corrigiria até aqui mais ou menos. Só que como é final de semana e ele não respeita esse tipo de padrão, a probabilidade dele continuar descendo que nem um louco aqui é muito alta. Vamos lá. O que eu posso estar passando para vocês a respeito sobre a MA? É o seguinte, ó. Rapidinho, só para a gente fechar aqui. Você vai colocar aqui no tempo de 15, e vai colocar uma MA, SMA, de 15 períodos. Estava 15, eu acho que eu tirei aqui. De 15 períodos. Aqui, você vai estar colocando uma MA de 16 períodos. Uma MA não, SMA, de 16 períodos. E aqui, no M1, você vai estar colocando uma MA de 17 períodos. E o que você vai seguir? Se a linha de tendência, se o preço estiver abaixo na linha de tendência no de 15, estiver abaixo na linha de tendência no de 5 e estiver abaixo na linha de tendência no de 1, eu vou, obviamente, pensar só em venda. Exemplo? Exemplos. Aqui, ó. Tá lateralizado aqui, tá? Por isso que eu tô falando que a SMA vai vender, mas aqui tá para baixo dele. Aqui estava para baixo da SMA. Você pode perceber que ela chegou a encostar na SMA e retraiu, ela chegou a encostar aqui na SMA e retraiu, e chegou a encostar quase chegou a encostar na SMA aqui e só rompeu na próxima, mesmo assim voltou retraindo. E no candle de 1 minuto, ele respeitou bastante a região de média móvel. Para quem não sabe, eu gosto de colocar a SMA, por quê? Porque a SMA funciona como se fosse uma linha dessas aqui, ó. É tipo assim, como se respeitasse, entende? Eu acho incrível a SMA. A SMA eu já não acho tão incrível assim, eu acho incrível a SMA. Tá, então o que acontece? Você observou que os 3 tempos gráficos estão abaixo da SMA, você só pensa em compra. Percebeu que a SMA começou a lateralizar aqui, você para de operar. Mas aí o que vai acontecer? Você vai perder várias entradas. Como um exemplo, tá para baixo aqui, tá para cima aqui, e olha o tanto de entrada de call que a gente perdeu se a gente fosse esperar a onda subir para cima da SMA, entendeu? Então por isso que eu sou mais operar sem ela, porque quer queira ou quer não, ela vai acabar influenciando na minha decisão. Se eu pudesse até tirar esse humor aqui, eu tirava, que nem eu falei com o Joilson hoje de manhã, mas não tem como. Desculpa ter falado tanto. Mais alguma dúvida a respeito sobre qualquer coisa? Por enquanto não, pra mim, talvez devo ter dúvida, vou começar a colocar em prática essa última vez. Sei. Tá, eu sugiro que vocês... Ah, sim. Melhores horários de expiração. Finalizado em 3, em 4, em 5. Evitar 31. Por que evitar 31? Eu tenho que mostrar na íntegra. Eu vou fazer uma operação no de 31. Pra vocês terem noção de como é que é. Não, no de 56. Excelente. Eu vou fazer no de 56. Legal. Olha lá, quando é pra gente perder a entrada, a gente não perde, não. Ainda nem observei o tempo aqui de expiração que estava errado e acabei entrando de forma errada aqui. Olha lá, ó, que bom que está acontecendo isso. Por quê? Porque sempre quando você vai fazer para finalização desses tipos de candle, cara, eles sempre reviram. Eles sempre reviram. É impressionante. Eu não sei porquê, viu? Tá revirando aqui, ó. É perigoso ganhar essa ordem porque eu coloquei com um tempo de expiração a mais. Mas se tivesse com um tempo de expiração de candle para esse aqui, no caso, eu teria perdido. Quer ver? Vamos ver se eu teria perdido mesmo ou não. Teria perdido. Entendeu? Teria perdido. Então, tipo, eu evito eles justamente por conta disso. Pra mim, tá aumentando a minha taxa de acerto. Outra coisa que eu tenho pra me falar pra vocês. Cuidado, viu, gente, com o martingale. Cuidado com o martingale. Não opera para recuperar capital. Observe pra você ver. Se você tem uma banca de R$100, você vai, joga 2, erra, joga 5,75, erra, joga 17, perde os 17.
e você quer recuperar os 17, você vai quebrar a banca. Joga 2, perdeu, joga 5,75. Perdeu, isso tendo certeza das suas operações. Perdeu, joga aí os 17, aliás, o que eu falei, ó. Joga os 17, e se acaso você perder os 17, você para, vai tomar um café, vai tomar um banho, vai brincar com seu filho, e volta a operar a partir daquele valor. Tente alavancar a partir daquele valor. Não tenta operar para recuperar capital, que vocês vão quebrar a banca. Entendeu? Eu vou dar uma dica muito boa que vai evitar de fazer vocês quebrarem a banca quando vocês estiverem nervosos. Sabe qual que é? Sair do mercado e dar um passeio. Enquanto você está dando passeio, você não está operando, você não está quebrando a banca. Entendeu? Para. É isso. Se ficar em frente do computador, a pessoa não consegue, o cara vai querer recuperar. Exato. E tipo, um exemplo, eu, Gabriel Henrique Costa Silva, eu opero o dia inteiro. Deixa eu ver aqui que eu me mando mensagem. Fala aí novamente os melhores horários de expiração. Evitar o 31? Sim, evite o 31 porque o candle de 15 minutos acabou de abrir, o candle de 5 minutos acabou de abrir e o candle de 1 minuto tá dando força para os outros dois. Então quem vai mandar na bosta toda seria o candle de 1 minuto e o candle de 1 minuto não sabe o que faz. Ele é molecão. Entendeu? Ele é molecão. Então evita operar no 31. Você só vai começar a operar mais confiante mesmo quando chegar aí na faixa aí do 37, do 38, porque o candle de 15 minutos já definiu a força dele, entende? Isso aí tudo vocês vão pegando com o tempo comigo. Nas próximas aulas eu vou estar dando explicação a respeito sobre finalização dos candles. Eu falei que eu ia montar a tabela hoje, viu, Jailson, que nem eu tinha te prometido hoje de manhã, mas eu acabei que eu não montei. E eu acho que eu vou... E a planilha, se você for vai passar a planilha de martingale? Planilha? Eu falei que ia passar a planilha de martingale hoje? Não, acho que você falou foi no particular, né? Você falou que ia colocar de noite, não sei se ia ser no grupo ou... Planilha de martingale. Hoje eu conversei com tanta gente no WhatsApp que eu nem lembro. Mas tá, eu vou estar fazendo o upload dela aqui sim. Depois eu vou te cobrar no privado. Não entendi. Mensagem, o quê? Pode te mandar mensagem. Manda uma mensagem pra você no privado. Tá, tranquilo. Hoje no WhatsApp. Eu devo dormir por volta hoje das 2 da manhã, porque eu tenho uma conta de um aluno para poder estar fazendo uma operação para ele, que o cara tá quase quebrando a banca. E eu quero ver se eu recupero o investimento dele lá. Aí hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde. Vou estar mandando o resultado para vocês aí. Se eu não me engano, ele tá com R$17 na conta. É complicadaço. É muito complicado. O cara coloca R$50 e joga 3 martingale lá e não sabe a hora que finaliza o tempo de expiração. É doído. Aqui nem você fala nessa estratégia de 3 tempos velas, o que? Que eu vou estar operando? Tô fazendo o upload, tá, gente? Da planilha aí e da estratégia. Enfim, vou estar parando o vídeo aqui agora. Método de canal. Vamos supor que você vai operar para finalização do candle de 15 minutos. Você percebeu que ele atingiu uma linha de suporte que ele não rompeu desde a abertura do mercado, que ele vai retrair. Você vai jogar na retração. Quando você tiver certeza absoluta que está faltando 3 minutos para poder finalizar e que não tem como ele revirar e perder a sua ordem, prestem bastante atenção, que não tem como ele revirar e perder a sua ordem, você vai estar dando um valor, uma outra ordem, com a metade do valor do seu lucro. Entendeu? E se acaso ele continuar retraindo, você vai obter o lucro da primeira ordem e o lucro do lucro que você teria ganhado. Vocês estão entendendo? Isso aí mais pra frente eu vou estar mostrando durante a semana. Essa estratégia Evolution aqui. Não entendi essa merda, eu acho que eu vou tirar esse trem da planilha.
a um botão mesmo. Não entendi esse trem de jeito nenhum. Método de alavancagem, bacana, tá? Aqui, ó, consiste em dividir a banca por um valor pequeno. Dividir por 3 e alavancar. Vamos supor, o que é isso? Você está com uma banca de 100. Você vai pegar 20 dessa banca e vai trabalhar só com os 20. Entende? Vai alavancar só com os 20, como se você tivesse só os 20. Se você conseguiu alavancar para 40, ótimo. Você para no dia. Se você conseguiu perder os 20, tranquilo, você ainda tem 80 para você fazer isso no outro dia. Achei bem bacana o método também. Então essa planilha que eu acabei de enviar aí, que é todos os métodos aí para vocês estarem estudando, vocês estarem vendo. E, enfim, é isso. Mais uma vez eu vou perguntar, tem alguma dúvida? Pode estar perguntando, porque eu vou estar finalizando agora. São tantas dúvidas, eu vou tirar essas dúvidas, colocando em prática aí essa que você passou hoje aí. E aí acho que na próxima aula, se você puder tirar as dúvidas. Tá tranquilo. Anota no papel. Pode estar anotando no papel. Beleza. E tá perguntando, que não falo com os meninos aqui. Minhas aulas sempre vão ser gratuitas. Não cobrarei. Para poder estar. Quem tá mandando aqui? Vamos lá. Outra coisa. O Thiago, né? Seu nome? Isso. Thiago, bem-vindo à família, tá? A gente tem aula praticamente todo dia. Obrigado. E dia 10 de dezembro, a gente vai estar começando as operações na conta real, quando os meninos já estiver bacana. E você tá fazendo treinamento com o Coringa tem quanto tempo? Comecei tem acho que 2 semanas, né? Eu já operava no mercado de criptomoeda. Eu comecei com você no particular. Aquele que é um rapaz que tá tirando uma foto dentro do helicóptero. Sei. Aí comecei no mercado de criptomoeda e aí agora agreguei no mercado de opções binárias fora de estudando. Peraí, você é aquele rapaz que tá com a foto do helicóptero? Isso, é isso mesmo. Não parece não. A foto é porque ela tá distante, a foto. Vamos ver aqui. Vou estar operando na conta dele. Ota! Será que ele mudou a senha? Meu Deus. Eu vou te ligar de novo, porque amanhã eu vou ter que levantar assim. Não, com certeza. Eu tô acabando aqui já. Só tô logando aqui. Então, galera. A Adriana, você conseguiu entender? As coisas que foram explicadas aqui? Esse vídeo vai ficar gravado? Vai. Eu vou estar postando ele num vídeo privado do YouTube e vou estar compartilhando com vocês mais tarde. Tá. Vou estar treinando, porque eu vou ter daquela facilitação da análise de 5 para entrada de 1. Vou também estar vendo aquela outra, a estratégia lá. Tá, tranquilo. Você tem a consciência de que o que eu passei hoje foi para OTC, né? Sim. Tá, tranquilo. Mira, você conseguiu entender tudo bem? Ou não? Eu acho que ela tá ali, mas ela não conseguiu ver muita coisa não. Depois eu vou estar conversando com ela no WhatsApp. Poder estar passando o link também. Não. Então é isso, galera. Boa noite. Ok, durmam com Deus. Quem quiser tá operando aí, pode estar continuando operando. Quem quiser tá me chamando no WhatsApp aqui, que teve alguma dúvida ou que quer contar alguma experiência, pode estar me chamando no WhatsApp. Eu vou ficar acordado aqui até umas 1h30 mais ou menos, quando eu tenho que operar na conta do rapaz. E é isso aí. Boa noite. Durmam com Deus e bons traders, bons ganhos. E que Deus abra cada vez mais o entendimento de vocês. Valeu, obrigada, tá? Com Deus. Tchau, até mais. Tchau, até mais. Foi mal, mas eu voltei aqui. Tá bom. Como eu falei, foi algo inesperado. Tá, tranquilo. Eu vou tá fazendo o upload do vídeo e vou te mandando o link. Beleza. Tá bom. Manda um link lá pra gente. Tá.
Tá, tranquilo. Vou desligar aqui, gente. Beleza, Gabriel. Fui. Fica aguardando. Tá, tranquilo. Tchau. Tchau.